Zona do Euro. Apresentação: Paulo Nunes. Olá, guaibeiros, saudação especial a todos. Está começando o episódio 173 do Zona do Euro aqui na Rádio Guaíba. O episódio 173 nós vamos falar sobre os brasileiros do futebol italiano. Vamos destacar o Napoli, o clube italiano com mais atletas brasileiros no seu elenco. Vamos falar também sobre a transferência de N'Golo Kanté, que retornou ao futebol europeu e vai jogar no Fenerbahçe da Turquia. Uma transferência que teve a influência do atual presidente turco, o Erdogan, participou dessa transferência. Também vamos destacar as Copas pelas principais ligas da Europa. Copa do Rei da Espanha, a Taça de Portugal, Copa da França, Copa Itália e o pesadelo que o Leicester está vivendo na Inglaterra. Depois daquele conto de fadas espetacular que o time inglês viveu 10 anos atrás, agora corre sério risco de rebaixamento para a Série C, a terceira divisão da Inglaterra, e a gente vai contar aqui dentro do Zona do Euro o pesadelo que está vivendo o time inglês lá na Inglaterra. Então, com esses assuntos, com material especial, com curiosidades para você, o Zona do Euro, episódio 173, está no ar. Eu sou o Paulo Nunes, comigo a Ana Carolina Nazário, a mesa de áudio do Davidson Rosa, as edições do Rafael Baldez, a coordenação de esportes do Rafael Pfeiffer, a gerência de jornalismo e esporte do Rafael Sequim e a direção geral de Claudinei Girotti. O episódio 173 do Zona do Euro também fica disponível no nosso Spotify, Guaíba Esporte. Após o programa terminar na Rádio Guaíba, você confere no Spotify o Zona do Euro. Esse é o episódio 173 e os demais episódios do Zona do Euro também estão disponíveis por lá. Então, na largada do Zona do Euro, vamos falar sobre os brasileiros na Itália. O campeonato italiano, tem na sua história frequências de destaque de atletas brasileiros por lá. A gente pode citar inúmeros brasileiros que jogaram no futebol italiano. Aqui do futebol gaúcho, Ronaldinho Gaúcho, jogou no Milan, teve a sua sequência de carreira lá no Milan. O Taffarel jogou no Parma da Itália. A gente pode falar do Dunga também, jogou no futebol italiano. Aí dos brasileiros ainda, em termos históricos, o Zico jogou na Itália. A gente vai lembrar do Careca no Napoli, jogando no futebol italiano. O Kaká, que chegou a ser melhor jogador do mundo também, atuando no futebol italiano. E é o seguinte, o futebol italiano tem essa longa relação com os jogadores brasileiros. Muitos passaram por lá e fizeram história. E nesta temporada, dos 20 clubes da Série A italiana, 12 deles contam com jogadores brasileiros em seu elenco. Esse foi o levantamento que nós fizemos aqui no Zona do Euro da Rádio Guaíba, que 12 clubes da Série A italiana desta atual temporada têm atletas brasileiros no seu elenco. E o time mais brasileiro da Itália é o Napoli, que tem 4 atletas no seu plantel. Para isso, se reforçou nessa janela que eles chamam do inverno europeu, a janela do meio da temporada lá na Europa, que é quando entra o mês de janeiro. O Napoli contratou 2 jogadores brasileiros, o que agora, na somatória, faz o Napoli ter 4 atletas brasileiros no elenco. E a gente vai entender, porque nós preparamos uma matéria especial sobre os brazucas do elenco de Antônio Conte, do elenco do Napoli. A relação do Napoli da Itália com jogadores brasileiros é de longa data. Provavelmente,
o brazuca com mais história e idolatria no clube napolitano seja o centroavante Careca, que fez parte da trinca mágica com Diego Maradona e Giordano. Juntos, conquistaram a Copa da UEFA em 1989 e o Scudetto italiano em 1990. Nesta mesma época, Alemão marcou seu nome na equipe italiana. O volante era uma das peças do pilar no meio-campo do time que fez história no sul da Itália. Depois, Caio Ribeiro, André Cruz e o meia Beto atuaram pelo Napoli nos anos 90. Mais recente, o goleiro Rafael e o zagueiro Henrique também vestiram a camisa do clube italiano, entre outros brasileiros. Nesta temporada, 4 atletas brasileiros fazem parte do elenco comandado por Antônio Conte. Formado no Internacional e vendido em julho de 2011 para a Internazionale, Juan Jesus também jogou pela Roma, antes de chegar em agosto de 2021 ao Napoli. O zagueiro de 34 anos já soma 123 partidas pelo clube em 4 temporadas e meia até aqui. Com a camisa do Napoli, o zagueiro brasileiro já conquistou 3 títulos, a Supercopa da Itália nesta temporada e 2 Scudettos do campeonato italiano. O primeiro foi em 2023 e o segundo na última temporada. O zagueiro é uma das referências do atual elenco de Antônio Conte e o brasileiro que está há mais tempo no clube italiano. É importante sempre fazer história com uma camisa tão importante que a do Napoli e pensar que nem na época de Maradona nem em outros anos o Napoli não conseguiu esse feito e hoje a gente conseguiu entrar para a história, é importante, até porque acho que a gente tem mostrado, seja na Champions League, seja no campeonato, o valor do grupo e hoje novamente a gente conseguiu demonstrar aquilo que o Napoli é e falta alguns degraus ainda para poder sonhar ainda mais. Para finalizar, eu queria te pedir para contar um pouquinho da relação dessa cidade, desse clube com Maradona. Porque quem vem aqui vê em cada canto, todas as pessoas falam sobre isso. Como é que é viver isso? Conta um pouquinho pra gente. Olha, Napoli, dá para dar até um exemplo, porque o pessoal que é nascido 89, 90, tem acho que 3 mil pessoas que se chamam Diego, então... Todo mundo sabe a história do Maradona, o quanto ele deu para esse clube, ganhou 2 campeonatos sozinho. Então, o Maradona é a história, a gente poder hoje estar vestindo a mesma camisa que ele vestiu. A gente sabe que tem o quartiere, que tem todo o monumento para ele, então ele é uma pessoa que era do povo. Então, eu como brasileiro me sinto em casa também, porque o pessoal napolitano gente de coração, gente do bem, e o Diego, como ele era a característica dele, claro que o povo abraçou ele e hoje ele, querendo ou não, é um deus para o povo italiano. David Neres custou 182 milhões de reais ao Napoli em agosto de 2024. O atacante brasileiro revelado pelo São Paulo chegou na Itália para ser o substituto de Kvaratskhelia, que 6 meses depois sairia para jogar no Paris Saint-Germain da França. Logo na sua primeira temporada na Itália, Neres foi peça fundamental na equipe que conquistou o campeonato italiano daquela temporada. O brasileiro brilhou principalmente na segunda metade daquele ano. Lukaku, that's really good play. David Neres up against Ranieri. David Neres still going. Oh, that is a wonderful solo goal. Individual brilliance from David Neres. David Neres já soma 55 partidas pelo Napoli, com 9 gols e 9 assistências, e já coleciona algumas convocações para a seleção brasileira e ainda sonha em estar na Copa do Mundo. Os outros 2 brasileiros que chegaram nesta janela de transferências de janeiro, o atacante Giovani trocou o Hellas Verona pelo Napoli. Aurélio de Laurentiis, presidente do Napoli, acertou pagar 20 milhões de euros pela transferência. O contrato do brasileiro com o seu novo clube na Itália é de 5 anos, mas pode ser renovado por mais 2 temporadas, dependendo de metas. A negociação demorou a ser concretizada, pois dependia da saída de Lorenzo Luca para o Nottingham Forest da Inglaterra e que acabou sendo confirmada na última semana de janeiro. Para contratar Giovani, o Napoli venceu a concorrência pesada da Inter de Milão, Roma e Atalanta. Ainda quando jogava pelo Hellas Verona, Giovani falou sobre a sua chegada na Itália, situação familiar e adaptação ao futebol italiano.
Olha, pra ser sincero, eu não esperava que nem eu começaria já jogando assim, eu estrearia já no primeiro jogo da Série A. Quando eu cheguei aqui, o professor Zanetti falou que me daria o tempo que fosse necessário para me poder retomar minha forma, porque um jogador ficar 8 meses sem jogar e vir para uma competição como essa é difícil. E eu não esperava que eu ia estrear fazendo uma assistência, né, jogando bem. O nascimento dela mudou minha vida, porque eu e a minha esposa descobriu a gravidez logo na época quando eu estava no meu antigo clube, no Corinthians, que eu tive uma lesão, acho que do reto femoral, e eu fiquei acho que 2 meses e meio parado. E, cara, mudou a minha vida, mudou a vida da minha esposa. A Mavi, a gente escolheu o nome Mavi, é igual a do Neymar, da filha do Neymar, mas também pelo significado, que significa minha vida. Então a Mavi é a nossa vida. Eu brinco toda vez que eu não sei, eu e minha esposa não sabem mais viver sem ela, com aquela risadinha dela. E ela ama muito ver eu jogar futebol, ela sempre vai no estádio com a minha esposa, sempre que me vê fala papai, papai, papai. Então é uma felicidade imensa. Na verdade o que eu mais gosto de fazer em campo, óbvio, né, por ser atacante, é fazer gol. To Giovanni, and it's 2. Mas eu tenho uma característica de... Um dos jogadores que, na verdade, eu mais gosto, que eu sou fãzaço, é o Ronaldo Fenômeno. Então, sempre eu vejo vídeo dele e tudo mais. E eu sempre busco tentar... Não, é óbvio que eu não vou ser igual ao Ronaldo. O Ronaldo é um só. Mas eu digo de tentar absorver o que ele fazia também na época. Então sempre eu procuro trabalhar minha velocidade, sempre procuro trabalhar a finalização, porque é importante. Óbvio, eu sou brasileiro assim, mas eu não tenho aquele samba no pé, que é o drible do Ronaldinho Gaúcho, por exemplo. Mas sou grato porque gosto muito, então é isso. Penso que eu possa continuar fazendo assim, para que muitas pessoas possam se inspirar futuramente em mim. Esse é também um dos objetivos grandes. O último dos brasileiros que desembarcou em Nápoles foi Alisson Santos. Revelado em 2021 pelo Vitória, o atacante viu sua carreira mudar drasticamente nos últimos anos. Em 2022, ele foi emprestado para o Náutico. No ano seguinte, outro empréstimo para jogar a Série C do Campeonato Brasileiro com o Figueirense. Em 2024, Alisson Santos foi emprestado pelo Vitória da Bahia para a União de Leiria, da 2ª Divisão Portuguesa. Em 18 jogos, ele marcou 6 gols e chamou a atenção no futebol português. Felipe Cândido, técnico do União Leiria, falou sobre a relação com o atleta brasileiro Alisson Santos no futebol português. Na verdade, foi um jogador que nós observámos quando estava na União de Leiria. Tivemos a felicidade de conseguir trazê-lo. Eu sentia que era um jogador que tinha um talento especial e que muito provavelmente poderia chegar a um patamar de excelência. E se me pergunta, mas tão rápido, eu, para ser sincero, achava que eventualmente o caminho poderia ter demorado um pouco mais, mas na verdade ele tem provado que dentro daquilo que são as exibições que tem feito, inclusivamente hoje, que é um jogador que em pouco tempo vai ser de certeza absoluta importante para o Sporting. E eu até, em tom de brincadeira com o staff, fomos em alguns momentos dizendo que se a evolução dele for contínua e tão rápida como está a acontecer, eu acredito que até um dia possa chegar à seleção do Brasil, mas é uma opinião minha daquilo que nós conseguimos ver e pronto, o resto é trabalho dele. Nós por vezes avaliamos, é um bom menino porque quer aprender e isso é uma vantagem muito grande para ele. Agora está numa equipa grande e acredito que o futuro seja risonho e espero que seja risonho mesmo, porque é mesmo um bom miúdo e, portanto, gosto dele e que as coisas lhe corram bem. Em junho do ano seguinte, o Vitória aceitou a oferta do Sporting e vendeu o atacante por quase 10 milhões de reais. Em apenas 6 meses na capital portuguesa, Alisson Santos disputou 31 jogos pelo Sporting, incluindo partidas da Liga dos Campeões da Europa. O brasileiro fez apenas 3 gols pelo clube de Portugal, mas foram gols importantes, como o último, que foi feito no último lance da partida contra o Athletic Bilbao na Espanha, pela Liga dos Campeões da Europa. O gol valeu a vaga do Sporting diretamente para as oitavas de final da competição europeia. Acaba por amarrar o guarda-redes do Sporting, lança rapidamente para o contra-ataque. O Sporting vem com muitos, o passe, atenção, vai marcar Suárez, adiantou, remata, falha! Inacreditável, a
ainda insiste Alisson, rematou, golo! É Sporting! É Sporting! É Sporting Clube de Portugal! Rujam Leões! Rujam Leões! Rujam Leões, porque os oitavos estão bem aí! Gol! O Sporting marca aos 90 mais 4 e salta para o 8º lugar da tabela depois de uma perdida inacreditável de Suárez. Sobrou para Alisson, não se fez rogado, rematou rasteiro e encontrou o fundo da baliza. João Castro, que explosão de alegria! O grande destaque em pouco tempo com a camiseta sportinguista despertou o interesse do Napoli, que em janeiro realizou a sua contratação por empréstimo, mas com a opção de compra ao final da temporada. Segundo informações da Itália, somente pelo empréstimo, o Napoli pagou 3,5 milhões de euros ao clube português. Juan Jesus, David Neres e Giovani, e além de... Juan Jesus, David Neres, Giovani e Alisson Santos são os brasileiros que estão a serviço do Napoli na Itália. Oito clubes da elite italiana não contam com atletas brasileiros no seu elenco. São eles o Lecce, a Cremonese, o Torino, o Cagliari, o Bolonha e aí 3 que tiveram brasileiros de destaques, mas nessa temporada não tem. O Milan, a Lazio e também a Udinese. Destaque também da Lazio, que ela está tendo aprovação na Câmara da Prefeitura de Roma para seguir a obra e construção do seu novo estádio. A Lazio já tem um estádio, entre aspas, pré-construído. Ele vai precisar passar por reformas para ter uma remodelação do seu novo estádio. A gente vai falar sobre isso no próximo Zona do Euro, mas a Lazio, que não conta com brasileiro em seu elenco, junto com a Udinese, que por muito tempo teve, o Milan, então nem se fala, né? A penca de brasileiros que já jogaram com a camisa do Milan. Já times da Série A italiana que estão com atletas brasileiros em seu elenco, nós temos a Internazionale, que é a líder do campeonato italiano e líder com folga, é o principal time em termos de desempenho no futebol italiano nesta temporada, no momento, já foi assim nas últimas temporadas, embora não é a atual campeã italiana, mas é a que tem jogadores brasileiros no seu elenco. A Inter de Milão, o Genoa, Hellas Verona, o Como, o Pisa, contam com 2 jogadores brasileiros, cada um desses times com 2 jogadores brasileiros em seus elencos. Agora, Juventus, Roma, Atalanta, Sassuolo, Parma e Fiorentina tem um jogador brasileiro em cada um desses plantéis. Mas o principal deles todos é o Napoli, com 4 brasileiros que nós falamos agora há pouco nesse material especial aqui no Zona do Euro. Você está acompanhando a Rádio Guaíba. Esse é o Zona do Euro, episódio 173. Eu sou o Paulo Nunes. Você pode acompanhar também o Zona do Euro através do nosso Spotify. Guaíba Esporte é o nosso canal disponível no Spotify para você nos acompanhar e por lá disponíveis todos os episódios do Zona do Euro, porque aqui a gente passa a limpo o futebol europeu, sempre com matérias especiais, com materiais exclusivos que a gente produz aqui pela Rádio Guaíba e passando a limpo um resumo do que foi destaque na semana. Agora, no Zona do Euro, nós vamos falar sobre a janela de transferências do inverno europeu. Porque com o final do mês de janeiro, chegou ao fim a janela que é chamada, janela de transferências de inverno lá na Europa. Esta janela ela é conhecida principalmente por conta que os clubes usam desta janela para corrigir ou buscar reforços pontuais. Vale destacar que ela não é a principal janela de mercado do velho continente, mas ela é usada para isso, para os clubes buscarem reforços pontuais e até correções de rumo em suas temporadas,
e porque muitos times, né, apostam em ter uma grande temporada, acaba não tendo, precisa corrigir rumo e usa principalmente essa janela do mês de janeiro lá na Europa para fazer isso. E muitas equipes que se surpreendem, esperava daqui a pouco uma temporada nem tão promissora, tem uma largada muito boa e já utiliza essa janela para reforçar e tentar manter um pouco mais desta boa largada. E justamente pensando nessas questões de mercado, nós listamos no material especial aqui no Zona do Euro as 5 principais negociações das principais ligas europeias. Falamos sobre a França, sobre a Alemanha, sobre a Itália, sobre a Inglaterra e sobre a Espanha. Listamos as 5 principais contratações. Montamos esse material especial para você acompanhar aqui no Zona do Euro sobre justamente essa janela de transferências de inverno. Quem mais investiu nas 5 principais ligas, você vai conferir agora nesse material especial aqui no Zona do Euro. Se engana quem pensa que as contratações mais caras da janela de inverno na Espanha foram de Barcelona ou Real Madrid. Valência, Osasuna e Atlético de Madrid colocaram a mão no bolso e fizeram os maiores investimentos de La Liga na metade desta temporada. Em quinto lugar está o Villarreal, que pagou 3 milhões e 500 mil euros pelo Alex Freeman, que estava no Orlando City. O lateral direito norte-americano, de 21 anos, é tido como uma das revelações da última edição da MLS e agora vai jogar o Campeonato Espanhol pelo Submarino Amarelo. Empatados em terceiro lugar pelas contratações de La Liga estão os tradicionais Valência e Osasuna. O Osasuna contratou Raul Moro por 5 milhões de euros, vindo do Ajax da Holanda. O atacante espanhol de 23 anos é da base do Barcelona, mas se profissionalizou na Lazio da Itália. Depois, Raul Moro rodou por clubes espanhóis e desde junho de 2025 estava no Ajax. Pelo mesmo valor de 5 milhões de euros, o Valência contratou o atacante Umar Sadiq, que estava na Real Sociedad. O nigeriano de 29 anos chegou e já fez 2 gols em 7 partidas pelo seu novo clube. Agora, as 2 contratações mais caras da janela de inverno na Espanha são do Atlético de Madrid. A jovem revelação do Elche, Rodrigo Mendoza, custou 16 milhões de euros para a equipe de Diego Simeone. Mendoza tem 20 anos e é tratado como uma joia no meio-campo do futebol espanhol. Já a contratação mais cara foi o atacante Ademola Lookman, que custou 35 milhões de euros, vindo da Atalanta da Itália. O nigeriano de 28 anos estava há 3 temporadas e meia no clube de Bérgamo, onde ganhou destaque na carreira. Lookman estreou mostrando por que Diego Simeone pagou tão caro por ele. Passe do Griezmann, tirando 2 marcadores. Lookman põe no meio, a corrida é boa do Barrios. Vem chegando o Bartra, Barrios à frente para Lookman. Ele faz o corte, ajeita o corpo. Não passa do segundo com facilidade, ele insiste, bateu no canto. Gol! Pro Atlético de Madrid! Uma estreia notável do nigeriano, sempre acionado nos contra-ataques. Na Inglaterra, como de costume, as cifras são mais altas. Por exemplo, a 5ª contratação mais cara no inverno da Premier League foi apenas 4 milhões de euros mais barata que a contratação mais cara da Espanha. O Fulham pagou 31 milhões e 200 mil euros ao Manchester City para contratar o atacante norueguês Oscar Bob. Aos 22 anos, o atacante revelado pelos Citizens optou por buscar novos ares e foi liberado por Pep Guardiola. Depois de perder nomes importantes de seu elenco, o Crystal Palace investiu pesado na janela de inverno. O Palace fez a 4ª contratação mais cara ao comprar o atacante galês Brennan Johnson por 40 milhões de euros do Tottenham. Em terceiro está justamente o Tottenham, que pagou 40 milhões de euros ao Atlético de Madrid pelo volante inglês Conor Gallagher. Aos 26 anos, o inglês, que é formado pelo rival Chelsea, retorna ao futebol britânico depois de uma temporada e meia atuando na Espanha.
A segunda contratação mais cara da Premier League na janela de inverno é o atacante norueguês Strand Larsen, que saiu do Wolverhampton e foi para o Crystal Palace por 49 milhões e 700 mil euros. O centroavante, de 26 anos, permaneceu apenas uma temporada e meia no Wolves e foi negociado, pois a equipe está sendo rebaixada na Inglaterra e está reformulando seu elenco. O Manchester City fez a contratação mais cara do mês de janeiro, não somente na Inglaterra, mas também das 5 principais ligas da Europa. Os Citizens pagaram 72 milhões de euros ao Bournemouth pelo atacante Antoine Semenyo. O ganês, de 26 anos, construiu toda a sua carreira no futebol inglês e já chegou com tudo no time de Pep Guardiola. Vem na bola pelo lado esquerdo, por ali o Jeremy Doku. É ele quem carrega, Jeremy Doku tenta, vem cruzamento, olha o gol, Semenyo! Gol do City! Larga na frente, abre o placar, brilha a estrela de um jogador que acabou de chegar. Olha o lance mais uma vez, Semenyo dentro da grande área, ele brilhou na Copa da Inglaterra, na FA Cup, e agora se apresenta também dentro da pequena área para mandar a bola para o fundo da rede na Copa da Liga Inglesa. Semenyo, ele tem estrela, ele chegou para fazer gol e ele vai dando conta do recado. Semenyo, camisa número 42, 1 para o City, 0 para o Newcastle. Na Itália, a quinta transferência mais cara no inverno foi o sérvio Petar Hatkov, que trocou o Red Bull Salzburg da Áustria pela Lazio por 13 milhões de euros. Aos 22 anos, o centroavante é considerado uma das grandes revelações do futebol sérvio. A jovem revelação holandesa Kenneth Taylor, de 23 anos, foi negociado pelo Ajax com a Lazio por 16 milhões e 800 mil euros. O meia armador canhoto, formado pelo clube de Amsterdã, foi a quarta contratação mais cara de janeiro na Série A italiana. Rival da Lazio, a Roma também botou a mão no bolso e investiu pesado. É dos romanistas a terceira maior transferência do futebol do país. A Roma contratou o atacante francês Robinho Vaz por 22 milhões de euros vindo do Olympique de Marselha. Robinho Vaz é tido como uma das principais revelações do futebol francês aos 18 anos. Depois de uma temporada e meia no time principal do Marselha, vai tentar se firmar na Itália vestindo a camisa da Roma. A Atalanta também desembolsou 22 milhões de euros para contratar Giacomo Raspadori do Atlético de Madrid. O atacante italiano de 25 anos, que foi campeão nacional na temporada passada com o Napoli, foi em julho para a Espanha, mas não se adaptou. Depois de 6 meses, ele volta ao futebol italiano para atuar na equipe de Bérgamo. Atual campeão italiano e sonhando com o pentacampeonato, o Napoli protagonizou a contratação mais cara de janeiro na Itália. Mas o curioso é que o atleta já foi repassado por empréstimo. O Napoli contratou o atacante italiano Lorenzo Luca, de 25 anos, da Udinese, por 26 milhões de euros, mas já repassou por empréstimo ao Nottingham Forest da Inglaterra. Na Alemanha, os investimentos de janeiro foram mais modestos do que os realizados nas outras principais ligas europeias. A quinta contratação mais cara de janeiro da Bundesliga foi o atacante Yeremy Arévalo, de 20 anos, que trocou o Racing Santander, da segunda divisão da Espanha, pelo Stuttgart da Alemanha por 7 milhões e 500 mil euros. O equatoriano, de 20 anos, é a aposta do Stuttgart para garantir uma vaga nas competições europeias da próxima temporada. Em quarto lugar está o Eintracht Frankfurt, que pagou 8 milhões de euros ao Elversberg, da segunda divisão alemã, pelo atacante Younis Ebnutaliv. O atacante marroquino, mas com nacionalidade alemã, fez 12 gols em 19 partidas nos primeiros 6 meses da Bundesliga 2. Agora, aos 22 anos, vai atuar pelo Frankfurt na elite alemã. A pressão da luta contra o rebaixamento fez com que o Wolfsburg investisse forte na janela de janeiro. Tanto que são dos Lobos a terceira e a segunda transferências mais caras da Bundesliga. Por 9 milhões e meio de euros, o Wolfsburg contratou o jovem zagueiro ganês Jonatas Adjetey, do Basel da Suíça. Aos 22 anos, depois de se destacar na equipe suíça,
o defensor chega para reforçar o sistema defensivo dos Lobos. Para o ataque, o clube alemão contratou o japonês Kento Shiogai, que estava no NEC Nijmegen da Holanda, pelos mesmos 9 milhões e meio de euros. Marfinense, mas com nacionalidade francesa, a jovem revelação do Stade Rennes, Abdul Koné, foi contratado pelo Leipzig por 17 milhões de euros e protagonizou a transferência mais cara da Alemanha na janela de inverno. Para encerrar a lista das contratações mais caras da janela de inverno das principais ligas europeias, vamos falar da Ligue 1, na França. Uma das ligas que mais revela jovens atletas para o futebol europeu, a Liga Francesa teve investimentos modestos em janeiro. No meio da tabela do campeonato francês, mas lutando pelo título da Liga da Conferência, o Strasbourg realizou a 5ª transferência mais cara de janeiro na França. A diretoria do clube pagou 7 milhões de euros ao Dunkerque, da 2ª divisão do país, pelo marroquino Gessime Yassine. O atacante fez parte do elenco campeão mundial sub-20 em 2025 e chega para jogar na elite francesa. Em quarto lugar está o Lyon, que pagou 7 milhões e meio de euros ao Brøndby pela promessa dinamarquesa Noah Nartey. O jovem de 20 anos chega para compor o elenco que ainda sonha com o título francês. Acostumado com grandes investimentos, o Paris Saint-Germain fez a 3ª maior transferência de janeiro, ao comprar a jovem promessa espanhola Dro Fernandes, do Barcelona, por 8 milhões e 200 mil euros. Aos 18 anos e apenas 5 partidas no time principal do Barça, o meia estava com dificuldades para renovar seu contrato na Espanha, e o PSG aproveitou a brecha para contratá-lo. Buscando uma vaga em competições europeias, o Rennes investiu forte e fez a 2ª contratação mais cara de janeiro no país. O clube francês contratou o meia polonês de 26 anos, Sebastian Szymanski, do Fenerbahçe da Turquia, por 9 milhões e meio de euros. A contratação mais cara da Ligue 1 pertence ao Paris FC, irmão nem tão pobre assim do poderoso Paris Saint-Germain. O Paris FC pagou 15 milhões de euros ao Auxerre pelo volante francês de 17 anos, Rudy Matonde. A revelação francesa chega para ajudar o time da capital na luta contra o rebaixamento na Ligue 1. Vale lembrar que Endrick foi contratado pelo Lyon nesta janela de inverno, mas como a transferência foi por empréstimo, o camisa 9 brasileiro não entra nesta lista. Sem dúvida nenhuma, né, a contratação do Semenyo no Manchester City foi a mais badalada em termos financeiros. E ele chegou no City, chegou jogando como titular no time do Pep Guardiola, como se pertencesse ao clube já há umas 5, 6 temporadas. Quem também largou muito bem foi o Ademola Lookman, na equipe do Atlético de Madrid da Espanha. O Lookman tem uma largada muito boa, ele viveu grandes temporadas, dá para colocar assim. Acho que das 3 temporadas e meia que o Lookman ficou na Atalanta, 2 pelo menos foram no alto nível da sua qualidade técnica do atacante nigeriano, sendo esses 2 jogadores os demais destaques nesta janela de inverno, né? O Lookman, que saiu da Atalanta e foi para o Atlético de Madrid na Espanha, e principalmente o Semenyo, que saiu do Bournemouth e foi para a equipe do Manchester City. Até é curioso porque com a saída do Semenyo do Bournemouth, o Bournemouth veio aqui no Brasil e contratou o Ryan, do Vasco da Gama. Nós falamos sobre isso há alguns Zonas do Euro, aí no episódio 170 do Zona do Euro. A gente trouxe a apresentação do Ryan na equipe do Bournemouth. O Bournemouth aposta no Ryan para esse lugar, para ocupar essa vaga, né, esse lugar do Semenyo lá na Inglaterra. E também tivemos contratações que decepcionaram e que agora buscaram, ou pelo menos o reforço buscou outro rumo, né? O principal deles eu acho que é o Giacomo Raspadori, que saiu como campeão italiano do Napoli, como o camisa 10 da seleção italiana, e aí vai para o Atlético de Madrid no início da temporada. Só que já não vai bem no Atlético de Madrid, perde espaço, não consegue se encaixar no time do Diego Simeone e agora volta ao futebol italiano para jogar na equipe da Atalanta, ou seja, ocupar a vaga que é do Lookman, né? Porque o Lookman sai da Atalanta para o Atlético de Madrid e o Raspadori sai do Atlético de Madrid e vai para a Atalanta nessa troca de transferências
do mercado. A gente vê também apostas, né, interessantes, como faz a Liga Alemã, os clubes franceses também fazem muito. O Paris Saint-Germain com o Dro Fernandes é uma dessas apostas aí de jovens jogadores, né, aquela história de final de contrato também. E a gente até coloca, né, situou no material especial, mas vou voltar a exemplificar essa situação. O Endrick não aparece nesse destaque, né, lá no Lyon, porque o Endrick não é uma transferência em definitivo. Vale lembrar, né, o Endrick vai por empréstimo. O Real Madrid empresta o Endrick ao Lyon por 6 meses, ou seja, até o final dessa temporada. Nós colocamos aqui em outros episódios do Zona do Euro explicando essa transferência, inclusive o Endrick contando que foi o Carlo Ancelotti que acabou aconselhando ele a aceitar, né, sair do Real Madrid, mesmo que por empréstimo, para o Lyon, para ganhar minutagem, ganhar tempo de jogo. Então o Endrick não entrou nessa lista porque ele não foi uma transferência em definitivo, foi apenas uma transferência por empréstimo. Você está acompanhando aqui na Rádio Guaíba o episódio 173 do Zona do Euro. Eu sou o Paulo Nunes. Também você pode acompanhar o Zona do Euro através do nosso canal de Spotify, Guaíba Esporte no Spotify, para você acompanhar. Todos os episódios do Zona do Euro estão disponíveis por lá. Você está acompanhando a Rádio Guaíba, terminou o programa aqui na Rádio Guaíba, ele já entra automático no Spotify. Mas você pode ir lá no Spotify e conferir os outros episódios do Zona do Euro. Desde o primeiro episódio, lá em 2022, até o episódio este que é o 173. Sempre trazendo materiais especiais, informações e curiosidades que circundam o futebol europeu, para você que gosta do futebol europeu e que acompanha o Zona do Euro aqui na Rádio Guaíba. Ainda nessa pegada de contratações, N'Golo Kanté é o novo reforço do Fenerbahçe da Turquia. O anúncio aconteceu praticamente no último minuto da janela de transferências de inverno na Europa. Mas o detalhe, esse anúncio só ocorreu pois o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, interveio na negociação. Vamos entender essa história neste material especial sobre a chegada do Kanté no Fenerbahçe. Mas atenção, esse material especial, além de falar e contar essa história, como foi a transferência do Kanté do futebol árabe para o Fenerbahçe da Turquia, também contamos a influência do presidente turco, o Tayyip Erdogan, no país e no futebol, e das polêmicas do futebol turco com o atual mandatário da Turquia. Vamos conferir agora nesse material especial aqui no Zona do Euro. N'Golo Kanté, volante campeão do mundo com a França em 2018 e multicampeão no futebol inglês, onde defendeu o Leicester City e o Chelsea, está de volta à Europa. O francês estava há 2 temporadas na Arábia Saudita, onde atuou pelo Al Ittihad. O anúncio ocorreu no último dia 4 de fevereiro. A confirmação da contratação aconteceu um dia depois do Fener ter explicado em suas redes sociais que a contratação de Kanté não seria possível, porque o Al Ittihad, clube onde o francês atuava, não havia inserido corretamente as informações da transferência no sistema da FIFA antes do fechamento da janela. Mas aí entrou em cena o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, que fez valer a sua influência durante uma visita na terça-feira à Arábia Saudita para se reunir com o príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. Depois da reunião entre os mandatários, a negociação transcorreu corretamente e o Fenerbahçe pôde, enfim, fazer o anúncio de N'Golo Kanté. Kanté chegou ao clube de Istambul e para a equipe saudita, que havia perdido o volante e também o centroavante francês Karim Benzema, chegou o centroavante marroquino El Enesiri, que estava no próprio Fenerbahçe. No dia seguinte à conclusão do negócio, Sedetin Saran, presidente do Fenerbahçe, escreveu em uma das redes sociais do clube uma carta de agradecimento a Erdogan. Abre aspas, em nome do clube, gostaria de expressar minha gratidão ao nosso presidente Recep Tayyip Erdogan por seu apoio inabalável que possibilitou a conclusão bem-sucedida deste processo, o qual contribuirá para o desenvolvimento do Fenerbahçe e do futebol turco.
Essa foi a carta de Sedetin, presidente do Fenerbahçe, agradecendo a Erdogan, presidente da Turquia. Segundo a imprensa local, Kanté, de 34 anos, também se recusou a treinar na terça-feira anterior à negociação para pressionar os dirigentes do Al-Ittihad a forçar a sua saída do futebol saudita para o Fenerbahçe. Kanté desembarcou em Istambul com uma grande festa da torcida do Fener no aeroporto. O objetivo do francês com seu retorno ao futebol europeu é aumentar suas chances de ser convocado pelo técnico francês Didier Deschamps para a Copa do Mundo, que começa no dia 11 de junho. Apesar do Kasım Paşa mandar os seus jogos no estádio Recep Tayyip Erdogan, que leva o nome do atual presidente da Turquia em homenagem ao político que nasceu na região e inclusive jogou nas categorias de base do clube, mas o time do coração do atual presidente turco é o Fenerbahçe. Porém, a curiosidade é que o próprio Fenerbahçe, que foi ajudado por Erdogan para conseguir a contratação de Kanté, já protestou recentemente contra o mandatário turco. A polêmica começou em abril de 2024. Após tomar um gol logo no primeiro minuto de jogo, o Fenerbahçe abandonou o gramado e seu adversário, o rival Galatasaray, comemorou o título da Supercopa da Turquia na época. O Fenerbahçe já havia adotado como forma de protesto nesta partida a escalação do time sub-19, ao invés da equipe principal. A nossa rebelião hoje, a nossa postura na Supercopa, não é só pela data do jogo ou pelo que aconteceu na última partida fora de casa. É hora de um reset para o futebol turco. Estamos num período em que o pântano precisa ser drenado e o futebol turco precisa se reconstruir. Não há necessidade de reinventar a roda. Foi o que afirmou o presidente do clube na época, Ali Kökçü, em um comunicado. O episódio que Kökçü fez referência na época foi a invasão de torcedores do Trabzonspor após uma vitória do Fenerbahçe em jogo disputado em março daquele ano. Jogadores do Fener foram agredidos. Outros episódios de violência foram registrados no futebol turco ainda na temporada 2023-2024. O Trabzonspor foi condenado a mandar 6 partidas com os portões fechados, mas a pena depois foi reduzida para 4 jogos. Essa diminuição da punição e o fato de 2 jogadores do Fenerbahçe terem sido suspensos por um jogo pela briga deram argumentos ao Fener na sua alegação de que é perseguido devido a pressões do presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan. A inoperância da polícia durante a briga no jogo contra o Trabzonspor e a suposta arbitragem tendenciosa, à época, o clube, o Fenerbahçe, pediu um árbitro estrangeiro na Supercopa, mas não foi atendido. Reforçaram ainda mais o discurso adotado pelo Fenerbahçe naquela época e instaurou uma guerra do clube contra o governo turco e a federação do país. Na época, a insatisfação era tão grande que a diretoria do Fenerbahçe propôs aos sócios uma votação para que decidissem se o clube deveria deixar a Liga Turca, mas o debate foi adiado e nunca foi retomado pelo clube e seus associados. O Fener se dizia perseguido por Erdogan devido às suas ligações com o kemalismo, tendência política que é o oposto do defendido pelo atual líder turco, que está no poder como primeiro-ministro ou presidente há mais de 20 anos. O kemalismo foi criado por Mustafa Kemal Atatürk, fundador da República da Turquia em 1923. O movimento defende a separação entre religião e Estado e a aproximação com o Ocidente, enquanto Erdogan buscou nas últimas décadas misturar fé e política e se aproximar de outros países do Oriente Médio, além de perseguir a imprensa e opositores, segundo a imprensa turca. No seu site oficial, o Fenerbahçe tem uma seção dedicada a explicar o amor de Atatürk pelo clube. Ironicamente, Erdogan também é torcedor do Fener. Em março de 2024, o prefeito kemalista de Istambul, Ekrem İmamoğlu, em uma campanha para a reeleição contra um candidato apoiado por Erdogan, visitou o clube e posou para fotos em frente a um busto de Atatürk. Espero que esta eleição seja auspiciosa tanto para o nosso país como para Istambul e Kadıköy, distrito da maior cidade turca onde está localizado o estádio do Fenerbahçe. Será uma celebração de democracia e uma eleição digna do nosso país. Os resultados eleitorais também serão auspiciosos.
Foi o que disse na ocasião Kökçü, à época presidente do Fenerbahçe. Imamoglu, que também foi recebido por dirigentes dos outros dois gigantes do futebol turco, o Beşiktaş e o Galatasaray, na época foi reeleito. Erdogan já havia entrado em atrito com o seu time do coração em dezembro do ano anterior, quando a Supercopa, que seria realizada naquele mês na Arábia Saudita, foi cancelada e trazida de volta para a Turquia. A final foi marcada para a cidade de Şanlıurfa, cidade onde ocorreu o, entre aspas, não jogo, porque os jogadores de Galatasaray e Fenerbahçe foram impedidos de entrar em campo com camisas com imagens de Atatürk e uma faixa alusiva ao fundador da República Turca. Erdogan declarou que o comportamento dos dois times fazia parte de uma manobra para separar a Turquia de nações irmãs por meio de provocações e retóricas maliciosas. Passado esse momento tenso, 1 ano e meio depois, o governo turco, comandado por Recep Tayyip Erdogan, está dando uma, entre aspas, ajuda para que os clubes turcos tenham poderio financeiro para realizar grandes contratações. O resultado vem sendo visto nas últimas janelas de transferências. Por exemplo, o Galatasaray contratou o atacante nigeriano Victor Osimhen do Napoli, pagando cerca de 75 milhões de euros. O Fenerbahçe trouxe em agosto do ano passado o goleiro brasileiro Ederson, que estava no Manchester City da Inglaterra. Outro clube tradicional do país, o Beşiktaş, trouxe o meia Orçun Kökçü, que estava no Benfica de Portugal. Durante o governo de Erdogan, clubes menores do país também ganharam maior poderio de investimento. Bastante complexa, né, essa relação do presidente da Turquia, o Recep Tayyip Erdogan, com os clubes da Turquia, mas curiosa essa intervenção que ele fez junto aos sauditas para que eles aceitassem liberar do contrato do Al-Ittihad o N'Golo Kanté, que agora está jogando no Fenerbahçe. Vamos acompanhar para ver se vai dar certo nesses 6 meses do Kanté jogar no Fenerbahçe e poder ser convocado para a sua seleção, né? No caso a França, para a Copa do Mundo na metade do ano. Isso é interessante, que esse movimento de muitos jogadores que foram naqueles grandes investimentos do futebol saudita, né? Jogadores renomados que saíram da Europa e foram para lá, alguns estão fazendo o contrário, uns em definitivo, outros por empréstimos, para poder estar jogando numa grande liga europeia, numa alta competitividade nesses últimos meses e poder estar na próxima Copa do Mundo, né? Na Copa do Mundo de 2026. Além do Kanté, que saiu do Al-Ittihad da Arábia Saudita e retornou para a Europa para jogar no Fenerbahçe da Turquia, o João Cancelo, lateral direito português, que estava no Al-Hilal, ele veio por empréstimo por 6 meses para jogar no Barcelona. Ele retornou para o futebol europeu. O João Cancelo já havia jogado no Barcelona e voltou para jogar no Barcelona por empréstimo, para estar nesse alto nível, né, nesse alto rendimento, para poder jogar a Copa do Mundo. João Cancelo jogou em grandes clubes na Europa, uma dessas camisas foi a do Barcelona e agora ele está por lá de novo. Episódio 173 do Zona do Euro aqui na Rádio Guaíba. Agora nós vamos falar sobre as Copas, as principais Copas nacionais na Europa, e vamos começar com a Copa do Rei. Na Copa do Rei da Espanha, Barcelona, Real Sociedad, Atlético Bilbao e Atlético de Madrid estão disputando as semifinais. Os jogos de ida aconteceram nesta última semana. O Atlético Bilbao em casa perdeu para a Real Sociedad no Clássico Basco. São rivais lá da região do País Basco, na Espanha. O gol foi do Benhat e a Real Sociedad venceu por 1-0. O jogo de volta vai ser no dia 4 de março, na Real Arena, casa da Real Sociedad, que está em vantagem para buscar uma vaga na decisão da Copa do Rei. O Atlético de Madrid atropelou o Barcelona no jogo de ida em Madrid. Vitória por 4-0. 4-0 construído no primeiro tempo, e a vantagem para o jogo de volta, que vai ser no dia 3 de março na Catalunha. Vale lembrar que a Copa do Rei é disputada em eliminatórias de jogo único, mas as semifinais são disputadas em 2 jogos. A final acontece em jogo único e nesta temporada está marcado para o mês de abril, para ser na cidade de Sevilha, no Estádio Olímpico de La Cartuja. Agora vamos falar da Taça de Portugal.
O Sporting enfrenta o Porto pelas semifinais da Taça de Portugal. Os jogos de ida, ou melhor dizendo, o jogo de ida, né, será no dia 3 de março e o jogo de volta no dia 22 de abril, com o segundo jogo no Estádio do Dragão, a casa do Porto. Recentemente se enfrentaram pelo Campeonato Português, empataram por 1-1, jogando no Estádio do Dragão. O Porto tem 4 pontos de vantagem sobre o Sporting na briga pelo título português, mas os dois vão se enfrentar também na Taça de Portugal. Já pelo jogo de ida da outra semifinal da Taça de Portugal, o FAF e o Torreense empataram por 1-1. O jogo de volta ocorre em abril na casa do Torreense. A decisão da Taça de Portugal está marcada para o dia 24 de maio. Vamos falar agora da Copa da França. As quartas de final ocorrem nos dias 3, 4 e 5 de março. E nesta semana, a Federação Francesa de Futebol definiu os confrontos das quartas de final. A principal Copa do país ganhou mais peso depois da eliminação do poderoso Paris Saint-Germain na quarta fase da competição. Porque agora a Copa da França é o título mais acessível para os times tradicionais franceses, já que a Liga Francesa está na mão do Paris Saint-Germain. Embora o time vice-líder na França, o Lens, está a 2 pontos do PSG, mas o PSG é o grande favorito. Na Copa da França é o seguinte, as quartas de final. O Strasbourg enfrenta o Stade de Reims, da segunda divisão, jogo na casa do Strasbourg. O Lorient recebe o Nice, o Olympique de Marselha recebe o Toulouse e o Lyon recebe o Lens. Jogos todos, é apenas um jogo, se empatar a prorrogação e pênaltis para definir os semifinalistas. Agora vamos falar da Copa Itália. Estão definidas as semifinais da competição. A Copa Itália é disputada em eliminatória de jogo único, mas tem esse detalhe, né? As semifinais serão em 2 jogos. As partidas de idas vão ocorrer no dia 3 de março e os jogos de volta ocorrem no dia 21 de abril. A final será no dia 13 de maio no Estádio Olímpico de Roma. As semifinais da Copa Itália é a seguinte: a Internazionale, que na semana passada eliminou o Torino, vai enfrentar o Como, que nesta semana eliminou o Napoli nos pênaltis. O primeiro jogo será em Milão e a partida de volta está marcada para o estádio Giuseppe Siniatti, em Como. Na outra semifinal, a Atalanta, que havia eliminado a Juventus na semana passada, vai enfrentar a Lazio, que eliminou o Bolonha nesta semana nos pênaltis fora de casa. O primeiro jogo será no Estádio Olímpico de Roma e a partida de volta ocorre em Bérgamo, na casa da Atalanta. Portanto, Internazionale contra Como, Atalanta contra Lazio, as semifinais da Copa Itália. Bom, gente, o episódio 173 do Zona do Euro vai ficando por aqui. A gente, nesta reta final, só quero fazer mais um lembrete. E na próxima semana a gente vai mergulhar fundo nessa história. Como o nosso tempo é mais curto, só vou resumir, né? Porque lá em 2016, há 10 anos, o Leicester, comandado pelo técnico italiano Claudio Ranieri, surpreendia a Europa e era campeão da Premier League. Era algo inimaginável um time derrubar Manchester United, Manchester City, Arsenal, Liverpool, Chelsea e conquistar o campeonato inglês. E o pequeno, de certa forma, pequeno Leicester conseguiu isso no que foi batizado um grande conto de fada do futebol europeu. Pois o clube está atravessando um grave problema de administração, não vem bem na Série B inglesa, inclusive na temporada passada foi rebaixado da Premier League para a Championship, né, que é a segunda divisão na Inglaterra, e nesta temporada está para ser rebaixado para a terceira divisão, que é a chamada League One. E nesta semana o Leicester chegou aí para o vestiário no jogo contra o Southampton, jogando em casa no King Power Stadium, ganhando por 3-0 e tomou a virada e perdeu por 4-3. Então é um momento delicado que vive o Leicester lá na Inglaterra e a gente vai falar sobre isso, fica esse assunto, né, esse tema de lição de casa para o próximo episódio do Zona do Euro, que a gente vai abordar essa crise no Leicester. Também no próximo episódio do Zona do Euro nós vamos falar sobre o campeonato polonês, em que apenas 11 pontos separa o líder do último colocado, e falar sobre Luis Soares, o atacante colombiano do Sporting, que é a grande sensação também no futebol europeu. São 3 temas que a gente vai abordar na próxima edição do Zona do Euro aqui na Rádio Guaíba, porque esta vai chegando ao fim. A gente abordou bastante sobre os brasileiros que atuam na Itália, em destaque para o Napoli, o time mais brasileiro do futebol italiano. Falamos também sobre a janela de transferências de inverno na Europa e a transferência de N'Golo Kanté para o Fenerbahçe e a história que envolve o presidente da Turquia nesta transferência. Na próxima semana a gente volta aqui na Rádio Guaíba
com mais destaques no Zona do Euro. O episódio 173 vai ficando por aqui. Obrigado a todos que nos acompanharam. A gente volta a qualquer momento no Spotify Guaíba Esporte ou no próximo sábado aqui na Guaíba. Tchau! Zona do Euro. Apresentação Paulo Nunes.